Salve segundão, professor Alex, Geografia, aula 1. Tudo bem com vocês? Espero que sim, é o mais importante nesse momento. Galera, eu vou retomar os nossos estudos a partir do ponto de sala de aula, que a gente finalizou em sala de aula. Vamos dar início ao estudo da população brasileira, a unidade 15 da apostila. Formação do povo brasileiro. Veja bem, seria impossível explicar numa só palavra ou numa única teoria o complexo processo de formação do povo brasileiro, com tantas experiências históricas e atores. Esse processo ele é marcado pelas contradições de conflito e convivência, e que se refletem até hoje na sociedade brasileira, né? Os vários tipos de brasileiros que reconhecemos nesse território de dimensões continentais. A primeira marcante mistura ou cruzamento, miscigenação, segundo Darcy Ribeiro, caldeamento, aconteceu a partir da chegada dos primeiros imigrantes, dos primeiros colonizadores do Velho Mundo, com os elementos indígenas, os nossos primeiros habitantes. A partir daí tem-se início um complexo processo de mistura cultural, étnica, que tem como resultado um país de miscigenados e uma grande diversidade cultural étnica, que é justamente a principal característica na formação da nossa identidade, da identidade do povo brasileiro. Nós temos que considerar nesse processo de formação os três elementos ou as três principais matrizes: os indígenas, os imigrantes europeus, asiáticos, assim como os povos africanos. A mistura, o cruzamento, a miscigenação desses três elementos tem como resultado a formação do povo brasileiro. Iremos, na sequência, analisar cada um desses elementos, começando pela população indígena. É impossível precisar quantos habitantes indígenas viviam no território brasileiro quando da chegada dos primeiros colonizadores. As estimativas trabalham com números entre 2 a 6 milhões de indivíduos, ocupando todo o território brasileiro. Muito importante destacar que eram centenas de etnias, de grupos étnicos, com diferentes hábitos, tradições, línguas, costumes. Quatro dessas nações se destacam pelo contingente populacional. São elas Tupi-Guarani, Gê, Aruaque e Caribe. Principalmente os dois primeiros grupos, Tupi-Guarani e Gê, que formam os troncos linguísticos mais importantes da população indígena brasileira. No último censo do IBGE, realizado em 2010, a população indígena brasileira era estimada em apenas 820 mil pessoas. Esse dado demográfico confirma o processo de genocídio praticado pelos colonizadores europeus no Brasil ao longo desses pouco mais de 5 séculos.
de em torno de 6 milhões de indivíduos para apenas 820 mil. Destes, segundo o IBGE de 2010, 300 mil vivem em áreas urbanas. Nós temos outro aspecto importante a ser analisado, a questão de identidade desses povos indígenas, né? A maioria deles sofreu um processo de aculturação, né? Então, independentemente do indígena usar calça jeans ou aparelhos de celulares ou manter as suas tradições culturais usando arco e flecha, por exemplo, são suas raízes étnicas e culturais que dão a esses indivíduos, que garantem a esses indivíduos a sua identidade de povo indígena. Um dado importante sobre a questão da distribuição desses povos indígenas no território brasileiro. Segundo dados do IBGE 2010, cerca de 430 mil desses indivíduos se encontram na chamada Amazônia Legal, predominantemente na região norte e centro-oeste do país. Porém, é importante considerar que em todas as regiões brasileiras é possível identificar povos indígenas. Também nessa região da Amazônia Legal, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, tem identificado povos indígenas que vivem ainda de forma isolada. Uma outra questão importante sobre os povos indígenas é sobre a regularização das suas terras. Um processo complexo, difícil e histórico. São cumpridas 4 etapas para que essas terras indígenas sejam regularizadas. Num primeiro momento, as terras são declaradas, depois elas são delimitadas, em um terceiro momento homologadas, para que assim sejam então regularizadas. Esse processo envolve vários atores: Ministério Público, governo, obviamente as próprias nações indígenas, e tem se demonstrado um processo muito difícil, complexo, tanto que são registrados inúmeros conflitos pela posse da terra em território brasileiro, envolvendo de um lado indígenas e do outro lado poceiros, garimpeiros, madeireiros, grileiros de terra e também latifundiários, grandes fazendeiros. Merece destaque nessa questão indígena, dentre muitos, na causa indígena, os irmãos Vilas Boas, Orlando, Cláudio, Leonardo, que tiveram um papel imprescindível na regularização das terras indígenas do Parque do Xingu, que compõe parte do território do estado do Pará e uma parte do território do estado do Mato Grosso. Na sequência, população afrodescendente. Poderíamos aqui questionar a presença dos povos africanos em território brasileiro. A causa da chegada dos povos africanos em território brasileiro está diretamente relacionada ao modelo mercantilista colonial, que tinha como objetivos a produção / exploração de riquezas no território colonial. Esse processo de desenvolvimento de atividades econômicas exigia mão de obra. E esta é a razão da chegada dos povos africanos
em um sistema de mão de obra escravagista em nosso país. Os dados também são relativamente imprecisos, mas cerca de 4 milhões de indivíduos africanos foram trazidos à força para o Brasil. É muito importante ressaltar que não foi uma migração espontânea, foi uma migração forçada. E também considerarmos que, assim como entre os povos indígenas havia uma grande diversidade étnica, cultural, com relação aos povos africanos também. A principal região africana de imigrantes que chegaram ao Brasil, imigrantes forçados, é a região do Golfo da Guiné. Países como Angola, Gabão, Costa do Marfim, Nigéria, entre outros, né, representam regiões de africanos trazidos para o Brasil. E algumas diversidades étnicas, alguns grupos étnicos, como os bantus, os nagôs e os iorubas, em sua grande maioria. Eram transportados em navios negreiros, em condições subhumanas. Muitos nem conseguiam concluir a travessia, mas uma vez no Brasil, em portos brasileiros, eles eram transportados até as atividades econômicas nas regiões, nos espaços onde as atividades econômicas eram desenvolvidas, inicialmente no ciclo da cana-de-açúcar, depois na criação de gado, algodão e mais tarde na cafeicultura, ou em vilas e pequenas cidades como escravos dos trabalhos domésticos. Passado 130 anos da abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, a abolição da escravidão no Brasil, ainda é muito marcante as desigualdades socioeconômicas na sociedade brasileira, principalmente em relação aos afrodescendentes. Os dados demográficos do censo de 2010 confirmam algumas dessas desigualdades, como a taxa de analfabetismo, a distribuição de rendimentos, que em sua grande maioria é inferior a de outros grupos étnicos, raciais na sociedade brasileira. Então isso confirma o quanto são profundas as discussões, os debates acerca da desigualdade socioeconômica em nossa sociedade. É muito importante considerar a participação, a influência cultural africana e suas diferentes manifestações das artes, religião, música, dança, culinária, um legado cultural imprescindível e que compõe com outras culturas a diversidade étnico-cultural brasileira. O terceiro e último elemento, povoamento europeu e asiático, em sua grande maioria europeu. No Brasil colônia, o predomínio da imigração portuguesa. A partir de 1818, por iniciativa do próprio Império, intencionalmente um processo chamado de branqueamento, proposital de introdução de uma quantidade maior de imigrantes europeus. Isso ocorreu intensivamente entre os séculos XIX e XX, financiando a vinda de suíços e alemães. O Império considerava que, até aquele momento, o Brasil era um país de mestiços, de pardos, e a intenção do governo era branquear a população, dar a ela
características de população europeia. A vinda de imigrantes para o Brasil vai sofrer um declínio a partir de 1930. Porém, nós temos que considerar, além da imigração europeia, também a imigração asiática. Alguns grupos, principalmente de japoneses, que compõem esse fluxo migratório asiático para o Brasil. Estima-se que 4 milhões de imigrantes tenham chegado ao Brasil entre 1880 e 1930. Entre os principais grupos, nós destacamos os portugueses, os italianos, os espanhóis, japoneses, alemães, eslavos, sírio-libaneses, entre outros. A partir de 30, com a crise de 29, quebra da Bolsa de Nova York, comprometendo a economia mundial e principalmente a exportação do café brasileiro, além de promessas não cumpridas, como da posse de terras, isto desestimulou, de certa forma, a imigração europeia para o Brasil. Além de um instrumento, a primeira lei migratória criada no Brasil, que foi a Lei de Cotas de Imigração. Ela foi instituída na Constituição de 1934 e retirada na Constituição de 1937. O que estabelecia exatamente essa Lei de Cotas de Imigração? Ela determinava um limite de apenas 2% para a entrada de novos imigrantes no Brasil, que era calculado sobre o total de imigrantes daquela nacionalidade que havia chegado ao país nos últimos 50 anos, com exceção aos imigrantes portugueses. Estes tinham livre entrada. Para finalizar, pessoal, esse nosso estudo, essa nossa análise sobre a formação do povo brasileiro, eu gostaria que observássemos esse gráfico da composição da população brasileira. É resultado do último censo realizado no Brasil em 2010. Veja, 47,7% da população brasileira se declarou em 2010, no recenseamento de 2010, branca. 43,1% da população brasileira se declarou parda ou mestiça. 1,5% da população brasileira se declarou amarela ou indígena. Entendam aqui, amarela como descendentes asiáticos. E 7,7% da população brasileira se declarando negra. Esses dados confirmam particularmente a grande presença, o grande percentual de pardos compondo a população brasileira, reafirmando o que nós mencionamos no início da aula: o Brasil, o povo brasileiro é um país de miscigenados. Galera, fica aí para vocês umas geodicas. Não deixem de acessar o SP com você, utilizando o material, o conteúdo, as atividades propostas. Serão muito importantes para a sequência dos nossos estudos. Ok? Valeu, até mais, um abraço. Fui!